Montar um presépio em casa já se tornou uma tradição profundamente enraizada nas famílias católicas ao redor do mundo. Mais do que uma simples atividade decorativa, esse gesto tem um significado mais profundo, uma conexão que transcende o aspecto visual e mergulha nas raízes da fé cristã. É um ritual que se desenrola no contexto do Advento, marcando o início do período de preparação para a celebração do nascimento de Jesus, um evento central na espiritualidade cristã, especialmente no contexto do Natal. A tradição dita que o presépio deve ser cuidadosamente montado no primeiro domingo do Advento, tornando-se uma expressão simbólica da espera e esperança que permeiam esse tempo litúrgico. A escolha do momento para desmontar o presépio, no dia 6 de janeiro, coincide com a solenidade da Epifania do Senhor, um ponto culminante no ciclo litúrgico que ressalta a manifestação de Jesus como Salvador não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. A própria palavra presépio carrega consigo uma riqueza etimológica, derivando do latim presaep, que se traduz como estrebaria ou curral. Essa escolha linguística evoca a humildade do cenário onde o Filho de Deus escolheu vir ao mundo, um lugar associado à simplicidade e à rusticidade. Ao montar um presépio em casa, estamos convidando a presença do menino Jesus para nossas vidas de uma maneira palpável. A imagem do recém-nascido na estrebaria transcende a representação artística, é um símbolo da grandeza divina manifestada na fragilidade de uma criança. Essa representação destaca a proximidade de Deus com a humanidade, mostrando que Ele escolhe habitar entre nós de uma maneira que podemos compreender e acolher. Assim, a montagem do presépio torna-se mais do que uma simples tradição, é uma oportunidade de reflexão profunda sobre a mensagem do Natal e a relevância contínua desse evento na vida de cada um. É uma expressão tangível da fé, uma forma de conectar visualmente a história sagrada com a experiência cotidiana, convidando-nos a contemplar a presença divina em meio às realidades comuns da vida. Montar um presépio, então, é mais do que uma atividade sazonal, é uma jornada espiritual que ressoa com a mensagem atemporal do Natal. A tradição do presépio, tão familiar e arraigada em nossas celebrações natalinas, remonta a um gesto ousado e visionário de São Francisco de Assis, lá em 1223. Nesse tempo, a Igreja, por razões litúrgicas, não permitia representações visuais nas paróquias. No entanto, movido por um profundo desejo de conectar as pessoas com a essência do Natal, São Francisco desafiou essa proibição. Imbuído de uma espiritualidade singular, São Francisco escolheu uma gruta, na deslumbrante paisagem italiana, como o palco inaugural para o primeiro presépio. Sua intenção não era apenas desafiar normas, mas sim proporcionar uma compreensão mais acessível e tangível do nascimento de Jesus Cristo. Ao pedir a dispensa da proibição para realizar essa representação litúrgica, São Francisco estava, na verdade, convidando as pessoas a contemplarem a natividade de uma maneira que fosse diretamente ao coração. Ele compreendeu que, por meio de imagens e símbolos, a mensagem divina poderia penetrar mais profundamente na consciência das pessoas. O presépio, concebido por São Francisco, não era apenas uma peça decorativa, era um convite à contemplação, um meio de imergir na grandiosidade do evento que mudaria a trajetória da humanidade. A escolha da gruta como cenário adiciona um toque de simplicidade e humildade à representação, ecoando a própria mensagem do Evangelho, onde o divino se revela no ordinário. Assim, o objetivo audacioso de São Francisco de Assis era claro: facilitar a compreensão do nascimento de Jesus. Ele entendia que a complexidade teológica poderia ser transcendida por meio da simplicidade visual e do poder da representação. Ao montar o presépio naquela gruta, ele proporcionou uma experiência sensorial e emocional, convidando cada pessoa a testemunhar, de maneira mais íntima, a chegada do Salvador. A tradição iniciada por São Francisco não apenas desafiou as restrições da época, mas também se tornou um legado vivo, estendendo-se por séculos e continentes. Hoje, quando montamos nossos presépios em casa, estamos participando de uma prática que vai além da simples decoração festiva. Estamos nos conectando com a visão visionária de São Francisco, que via na representação visual uma ponte entre o divino e o humano, entre o transcendental e o terreno. A tradição do presépio, moldada pela visão audaciosa de São Francisco de Assis nas terras italianas, encontrou solo fértil em diferentes cantos do mundo. No Brasil, em 1552, o padre José de Anchieta introduziu a cena do presépio aos índios e colonos portugueses, expandindo assim a influência dessa prática tão significativa.
Cada figura que compõe o presépio não é apenas uma peça decorativa, é um elemento intrínseco, uma narrativa viva que se desenrola diante de nós. O menino Jesus, Maria, José, os pastores e os animais desempenham papéis cruciais nessa representação sagrada. Cada personagem, meticulosamente posicionado, carrega consigo um simbolismo que transcende o mero aspecto visual. Maria, a mãe de Jesus, figura central no presépio, personifica a ternura e a entrega materna. Seu olhar amoroso para o filho recém-nascido ressoa com a universalidade do amor de uma mãe. José, por sua vez, representa a figura paterna e protetora, testemunhando o milagre do nascimento divino com reverência. Os pastores, frequentemente retratados como simples e humildes, destacam a ideia de que a mensagem do nascimento de Cristo é acessível a todos, independentemente de sua posição social. Sua presença simboliza a aceitação humilde da grandeza divina na forma mais simples. Os animais na estrebaria, muitas vezes subestimados, desempenham um papel crucial, sugerindo a harmonia intrínseca entre todas as criaturas na presença do Salvador. Cada ovelha, boi e jumento compartilham o espaço com reverência, criando uma atmosfera de paz e serenidade. Ao montarmos nosso presépio, estamos envolvendo-nos nessa narrativa atemporal. Estamos não apenas decorando nossos lares, mas construindo um cenário onde a mensagem central do Natal se desdobra diante de nossos olhos. Ao posicionar cada figura, estamos contando a história do nascimento de Jesus de uma maneira que vai além das palavras. Assim como São Francisco de Assis imaginou em sua gruta na Itália, e Padre José de Anchieta compartilhou nas terras brasileiras, a tradição do presépio é uma ponte visual entre o divino e o humano. É um convite à contemplação, à reflexão sobre a grandiosidade do evento que moldou a história da humanidade. Enquanto montamos nossos presépios, somos convidados a nos conectar com essa tradição que atravessa séculos e continentes. Estamos participando de algo muito maior do que nós mesmos, unindo-nos a uma prática que não apenas enfeita nossas casas, mas que, mais profundamente, conecta nossos corações à essência do Natal, à mensagem eterna de esperança, amor e redenção. Dentro da cena do presépio, os animais desempenham um papel crucial, transcendendo seu status muitas vezes subestimado. Representam a natureza a serviço tanto do homem quanto de Deus. Seu papel no nascimento de Jesus vai além do mero cenário, eles são testemunhas e participantes ativos desse evento divino. Na estrebaria, esses seres simples e puros forneceram calor ao recém-nascido, criando uma atmosfera de acolhimento e conforto. Nesse gesto, eles simbolizam a simplicidade do local escolhido por Jesus para entrar no mundo. Não em um palácio majestoso, mas em uma manjedoura, cercado pela pureza e fidelidade dos animais. Essa representação vai além do aspecto visual. Os animais na cena do presépio nos convidam a refletir sobre a relação intrínseca entre a criação e o Criador. Eles compartilham o espaço com o menino Jesus de maneira harmoniosa, destacando a mensagem de paz e união que o nascimento traz consigo. Ao olharmos para as figuras simples de ovelhas, bois e jumentos, somos lembrados da humildade que permeia a história do Natal. A escolha de Jesus de nascer em meio aos animais ressalta a conexão profunda entre a humanidade e a natureza, entre o divino e o terreno. Assim, ao montarmos nosso presépio em casa, estamos não apenas recriando uma tradição antiga, mas também nos envolvendo em uma reflexão sobre a simplicidade e significado por trás dessa representação. Os animais não são apenas adereços, são mensageiros silenciosos da humildade divina, convidando-nos a contemplar a grandiosidade de Deus revelada na simplicidade de um estábulo. Enquanto nos conectamos com essa parte da história, somos desafiados a reconhecer a importância de preservar a simplicidade e a humildade em nossas próprias vidas. Os animais no presépio nos inspiram a encontrar beleza na simplicidade, a apreciar a nobreza na humildade e a reconhecer a presença divina nos momentos cotidianos da vida. Seguindo a narrativa sagrada do presépio, após os animais, destacam-se os pastores, os primeiros a receberem a notícia do nascimento do Salvador. Essa escolha não é acidental, pois os pastores, na época, ocupavam uma posição social modesta, muitas vezes relegados à periferia da sociedade. A inserção dos pastores na história do Natal carrega um simbolismo profundo. Sua profissão, pouco reconhecida na sociedade da época, destaca a humildade como um elemento fundamental na mensagem do nascimento de Jesus. Esses homens simples e trabalhadores representam a acessibilidade da mensagem divina a todos, independentemente de sua posição social ou prestígio.
Ao montarmos nosso presépio, somos convidados a contemplar a presença dos pastores e a refletir sobre a mensagem que eles trazem. Eles não são apenas testemunhas distantes, mas participantes ativos no evento divino. Sua presença, em contraste com a grandiosidade celestial, realça a ideia de que a boa nova é para todos, independente de status ou mérito. A escolha de Deus em revelar o nascimento a pastores antes de qualquer outra pessoa destaca a importância da humildade e a abertura do coração para compreender as mensagens divinas. Assim como esses pastores, somos convidados a nos aproximar do presépio com humildade, reconhecendo que a grandiosidade do evento transcende nossa compreensão, mas é acessível a todos que abrem seus corações para recebê-la. Na simplicidade dos pastores, encontramos uma lição atemporal sobre a verdadeira grandeza que vem da humildade e da receptividade à mensagem divina. Ao montarmos nosso presépio, estamos não apenas recriando uma cena histórica, mas também participando ativamente de uma narrativa que nos desafia a buscar a humildade em nossas próprias vidas, reconhecendo que a grandiosidade do Natal se revela nos lugares e momentos mais simples e inesperados. No desdobramento da narrativa do presépio, não podemos deixar de notar a figura do anjo, uma representação celestial que transcende a atmosfera terrena. Este ser celeste não é apenas um adereço na cena, mas um mensageiro divino, o portador da boa notícia do nascimento de Jesus. O anjo, ao surgir nos céus, simboliza a celebração nos domínios celestiais pela chegada do Salvador. Sua presença é a manifestação da glória de Deus nas alturas, um elo entre o divino e o humano. Na tradição do presépio, o anjo segura uma faixa que proclama as palavras: Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. Essa faixa não é apenas uma declaração, mas um convite à contemplação. Ao vermos o anjo com essa mensagem, somos convidados a elevar nossos olhos e corações para as alturas, reconhecendo a grandiosidade do evento que se desenrola diante de nós. A frase ressoa não apenas como uma proclamação, mas como uma expressão de louvor, uma resposta natural à magnitude do acontecimento. Ao montarmos nosso presépio, somos convidados a refletir sobre a presença do anjo e a mensagem que ele traz. Ele nos recorda que o nascimento de Jesus não é apenas um evento terreno, mas algo celebrado nos mais altos lugares. É uma oportunidade para nos conectarmos com a dimensão celestial da história do Natal, reconhecendo que a boa notícia ultrapassa os limites da nossa compreensão terrena. Assim, o anjo no presépio não é apenas uma figura angelical, é um convite à transcendência, à participação na celebração divina que ecoa nos céus. Ao contemplarmos o presépio, somos chamados a elevar nossos corações em gratidão e adoração, reconhecendo que o nascimento de Jesus é motivo de glória nas alturas e também em nossas vidas. É uma mensagem que ressoa não apenas na cena histórica, mas continua a ecoar em cada Natal, convidando-nos a participar da alegria celestial que se manifesta na simplicidade da manjedoura. No firmamento do presépio, a estrela assume seu papel como guia divina, uma luz celestial que orienta os corações em busca do Salvador. Essa luminosa presença não é apenas um detalhe decorativo, é a indicação do caminho que devemos percorrer para encontrar o menino Jesus. A estrela, ao iluminar o céu noturno, evoca a ideia de que a luz de Deus guia nossos passos na jornada da vida. Ela não apenas iluminou os pastores e os animais na estrebaria, mas também orientou os reis magos em sua jornada. Sua luz transcende as barreiras do espaço e do tempo, conectando-nos a uma verdade mais profunda e atemporal. Ao montarmos nosso presépio, somos convidados a contemplar a estrela como um símbolo da orientação divina em nossas vidas. Ela nos lembra que, assim como os reis magos seguiram sua luz para encontrar Jesus, também somos chamados a seguir a luz de Deus em nossa jornada espiritual. A estrela não apenas aponta para a manjedoura, ela aponta para um significado mais amplo. Ela nos desafia a olhar para o alto, para além das preocupações cotidianas, em direção à transcendência. É um convite para seguirmos a luz divina, buscando a presença de Jesus não apenas no Natal, mas em cada passo de nossa caminhada. Assim, a estrela no presépio não é apenas um elemento visual, é um símbolo que ressoa em nossos corações, recordando-nos da orientação divina disponível a todos que buscam a luz de Deus. Enquanto contemplamos a estrela, somos incentivados a refletir sobre as escolhas que fazemos em nossa jornada e a buscar a luz que nos leva ao encontro da verdadeira essência do Natal, o nascimento do Salvador que ilumina nossas vidas com amor, esperança e redenção.
A narrativa do presépio se expande com a entrada em cena dos Reis Magos, uma representação marcante da busca pela verdade que transcende os limites da fé. Belchior, Gaspar e Baltazar eram sábios, homens da ciência que não se limitavam a contemplar as estrelas apenas por curiosidade. Eles eram astrônomos, médicos, matemáticos, homens do conhecimento que buscavam entender as complexidades do universo. Os Reis Magos personificam a ciência que se dirige ao Salvador, uma jornada que vai além da compreensão puramente terrena. Sua busca não era apenas intelectual, mas espiritual. Ao seguir a estrela, eles não apenas encontraram uma criança em uma manjedoura, encontraram a encarnação de Deus. Essa perspectiva é poderosamente destacada pelas palavras de São João Paulo II, que afirmou que a verdadeira ciência nos conduz à fé. Nesse contexto, a ciência não é um adversário da fé, mas um caminho que nos leva à compreensão mais profunda da grandeza da criação e, por extensão, à revelação da divindade. Ao contemplarmos os Reis Magos no presépio, somos convidados a refletir sobre a relação entre fé e conhecimento. Eles nos mostram que a busca pelo entendimento do universo não precisa ser separada da busca espiritual. A verdadeira ciência, quando iluminada pela busca sincera da verdade, nos conduz à fé, conectando-nos à grandiosidade de Deus revelada na simplicidade de um estábulo. Assim, ao montarmos nosso presépio, somos desafiados a abraçar a ciência como uma ferramenta que amplia nossa compreensão do divino. Os Reis Magos nos lembram que a jornada em direção à fé é multifacetada, incorporando tanto a busca intelectual quanto a espiritual. Em última análise, eles representam a harmonia entre o conhecimento humano e a verdade celestial, convidando-nos a trilhar um caminho que une ciência e fé na busca pelo entendimento mais profundo da criação e da presença divina em nossas vidas. Na trama rica do presépio, os presentes dos Reis Magos, ouro, incenso e mirra, desempenham um papel significativo, transcendentemente simbólico. Esses não são apenas presentes materiais, mas oferendas profundas, carregadas de significado e profecia. O ouro, presenteado pelos reis a Jesus, representa a realeza. Era um tributo oferecido a reis terrenos, mas neste contexto, assume um significado mais amplo, o reconhecimento da realeza divina de Jesus. Os magos, ao apresentarem o ouro, proclamam que aquele menino na manjedoura não é apenas um rei entre homens, mas o rei dos reis. O incenso, por sua vez, simboliza a divindade. Esse presente, tradicionalmente oferecido a sacerdotes em rituais religiosos, destaca que Jesus é mais do que um simples mortal. A fumaça do incenso, que se eleva, sugere não apenas um perfume agradável, mas também as orações que sobem ao céu. É uma homenagem à divindade de Jesus e à conexão direta com o sagrado. E, por fim, a mirra, um presente que carrega a dualidade em seu simbolismo. Representa o sofrimento que Jesus enfrentaria, prenunciando a jornada dolorosa que ele trilharia. No entanto, a mirra também simboliza a eternidade, anunciando que o reinado de Jesus será duradouro, indo além dos limites temporais da existência terrena. Ao contemplarmos esses presentes, somos chamados a mergulhar nas profundezas simbólicas que eles carregam. Os magos, através de seus presentes, não apenas reconhecem a singularidade do menino na manjedoura, mas também antecipam e proclamam aspectos cruciais de sua missão terrena. Ao montarmos nosso presépio, somos convidados a refletir sobre os significados desses presentes em nossas próprias vidas. Ouro, incenso e mirra não são apenas elementos da cena do Natal, são convites para reconhecermos a realeza e divindade de Jesus, aceitarmos as realidades do sofrimento e, ao mesmo tempo, celebrarmos a promessa de eternidade em seu reinado. E assim, os presentes dos magos se tornam não apenas parte da história antiga, mas uma mensagem atemporal que ressoa em nossos corações, nos desafiando a reconhecer a verdadeira grandeza e significado do Natal. Na trama sagrada do presépio, a figura de São José emerge como uma peça fundamental e muitas vezes silenciosa. Ele é o pai adotivo de Jesus, o homem que, com amor e responsabilidade, aceitou a missão de ser o pai terreno do Salvador. São José não é apenas um coadjuvante na história, ele é um protagonista que desempenha um papel único e poderoso. Ao assumir a paternidade de Jesus, São José não apenas deu um nome e um lar ao menino, mas também compartilhou com ele a experiência da vida cotidiana. Como carpinteiro, ensinou a Jesus a arte de transformar a madeira, uma profissão orada que moldou parte da identidade terrena do Filho de Deus.
A figura de São José nos convida a refletir sobre a importância dos pais adotivos e sobre a complexidade e beleza da paternidade. Ele é um exemplo de amor incondicional, de aceitar um chamado divino mesmo quando compreender completamente esse chamado era uma jornada de fé. Ao montarmos nosso presépio, São José não deve ser uma figura periférica. Ele é uma ponte tangível entre o divino e o humano, um modelo de humildade, amor e serviço. Ao contemplarmos São José, somos desafiados a considerar a profundidade do sacrifício e do papel dos pais adotivos na formação e orientação de uma criança. São José não apenas forneceu um lar físico para Jesus, ele foi um exemplo de paternidade, mostrando ao Filho de Deus como ser um homem bom e honrar a Deus em todas as coisas. Assim, ao explorarmos a história do Natal através do presépio, somos convidados a não apenas admirar São José, mas encontrar inspiração em sua figura para nossas próprias jornadas de paternidade, lembrando-nos de que, em meio às complexidades da vida, o amor e o cuidado de um pai podem moldar não apenas o destino de uma criança, mas também a narrativa sagrada de redenção que o Natal nos revela. No coração da história natalina, encontramos Maria, a mãe do menino Jesus, uma figura de graça e sacrifício. Ela é muito mais do que uma simples personagem, é a escolhida para ser a mãe do Salvador, a mulher que, com um sim corajoso, abriu as portas para a encarnação de Deus na forma humana. Maria personifica a aceitação da vontade divina. Seu sim transcende o momento e se torna um eco eterno de submissão e confiança. Ao aceitar o chamado divino, ela se torna a ponte entre o divino e o terreno, permitindo que a humanidade receba o maior presente de todos, Jesus. Ao montarmos nosso presépio, Maria não é apenas uma figura a mais, ela é a personificação da entrega e da fé. Seu papel vai além da maternidade biológica, é uma maternidade espiritual que abraça toda a humanidade. Maria se torna não apenas a mãe de Jesus, mas a mãe de todos nós, uma figura que compartilha em sua experiência a esperança, a alegria e os desafios da jornada humana. A história de Maria nos lembra que, mesmo em meio à incerteza e ao desconhecido, dizer sim à vontade de Deus pode transformar nossa vida de maneiras inimagináveis. Sua jornada é um convite para que cada um de nós, em nossas próprias vidas, esteja aberto à vontade divina, confiando que, mesmo quando não entendemos completamente, o plano de Deus é maior e mais belo do que podemos imaginar. Ao refletirmos sobre Maria no presépio, somos desafiados a considerar como podemos incorporar a mesma aceitação e fé em nossas próprias vidas. Sua história nos lembra que cada sim à vontade de Deus tem o potencial de moldar não apenas nosso destino individual, mas a história da redenção que o Natal representa. Assim, enquanto contemplamos Maria no presépio, somos convidados a nos conectar com sua humanidade e divindade, encontrando inspiração para dizer sim aos chamados divinos em nossas próprias vidas. E, assim como Maria se tornou a mãe do Salvador, podemos descobrir, em nossos sims diários, um caminho para nos aproximarmos mais da presença de Deus em nossas vidas. E no centro desse cenário sagrado, encontramos o menino Jesus, o Filho de Deus que escolheu se tornar humano, encarnando-se para trazer redenção à humanidade. Em sua chegada humilde e frágil, ele carrega consigo uma mensagem profunda de amor, sacrifício e compaixão. A narrativa divina nos lembra que, embora sendo de condição divina, o menino Jesus não se agarrou à sua igualdade com Deus. Ao contrário, ele escolheu o caminho da humildade, aniquilando a si mesmo e assumindo a condição de escravo. Essa é a essência do Natal, a expressão máxima do amor divino que se manifesta na simplicidade de uma manjedoura. Ao montarmos nosso presépio, somos convidados a contemplar o paradoxo da divindade na forma de um recém-nascido. O menino Jesus não chegou como um rei imponente, mas como um salvador vulnerável. Sua vinda é um ato de renúncia, uma demonstração de que o amor de Deus vai além das grandezas e se manifesta na humildade. A passagem de Filipenses capítulo 2 versículos 6 e 7 ressoa como uma poesia divina, ecoando a extraordinária humildade do Filho de Deus. Ele escolheu compartilhar nossa humanidade, experimentando a fragilidade, a alegria e as tristezas que caracterizam a condição humana. Ao fazê-lo, ele não apenas nos redimiu, mas também nos mostrou um caminho de humildade e serviço. Ao contemplarmos o menino Jesus no presépio, somos convidados a mergulhar na profundidade desse mistério divino. Ele não apenas representa a esperança natalina, mas também nos inspira a viver uma vida de sacrifício e amor desinteressado.
Se Deus, em sua majestade, escolheu a simplicidade, então somos chamados a refletir essa mesma humildade em nossas próprias vidas. Que, ao olharmos para o menino na manjedoura, possamos encontrar não apenas a beleza do Natal, mas também a inspiração para vivermos de maneira que reflete o amor sacrificial que ele nos demonstrou. Que o mistério do Natal ilumine nossos corações e nos inspire a viver de acordo com o exemplo do menino que se tornou o nosso Salvador. Neste cenário encantador do presépio, testemunhamos a beleza da história de amor divino que se desdobra diante de nossos olhos. O menino Jesus, nascido na simplicidade de uma manjedoura, é o símbolo vivo do sacrifício, da humildade e do amor sem medida. À medida que contemplamos cada personagem, os pastores, os reis magos, Maria, São José, somos convidados a não apenas recordar uma história antiga, mas a mergulhar em suas verdades eternas. O presépio é mais do que uma representação visual, é uma janela para a compreensão mais profunda da mensagem que transcende o tempo. Cada detalhe, cada figura, nos leva a uma jornada de reflexão sobre a importância da humildade, da aceitação da vontade divina, do amor sacrificial e da busca pela verdade. O menino na manjedoura não é apenas um símbolo distante, ele é a promessa viva de redenção, de um amor que ultrapassa as barreiras da compreensão humana. Ao fecharmos esta reflexão, que o presépio se torne mais do que uma tradição, mas um convite constante para vivermos nossas vidas com humildade, amor e serviço. Que a história do Natal não seja apenas uma narrativa do passado, mas uma inspiração para o presente, um chamado para seguirmos os passos do menino que se tornou nosso Salvador. Que cada enfeite, cada personagem, seja um lembrete tangível de que a simplicidade pode abrigar a grandiosidade, que a humildade pode ser a expressão mais profunda da divindade. Que, ao olharmos para o presépio, possamos encontrar não apenas uma cena bonita, mas um chamado à transformação, à vivência do amor que se manifestou naquela noite sagrada. Que o espírito do Natal permaneça conosco não apenas durante esta temporada, mas em cada dia de nossas vidas. Que possamos carregar a mensagem do presépio em nossos corações, lembrando-nos de que, em nossa própria simplicidade, encontramos a oportunidade de manifestar a grandiosidade do amor divino. Que este Natal seja mais do que uma celebração, que seja uma renovação de nosso compromisso com a humildade, o serviço e o amor, inspirados pelo exemplo daquele menino na manjedoura. Que o presépio seja uma luz que guia nossos passos, não apenas nesta época festiva, mas ao longo de toda a jornada da vida.